aqui com vocês. Queria não perder esse momento para desejar a todos muita saúde e força para esse ano que nós vamos precisar. Acho que todos aqui já vimos aqui os colegas com gripe, com Covid. Eu acho que é um cenário tão complicado e que realmente nos coloca novamente naquele paradigma, né? Como atuar presencialmente nas lutas frente ao cenário pandêmico. Mas isso não nos acuou no primeiro momento da pandemia, continuando nossas atividades, e também não vai ser agora. Então, eu vou tentar fazer aqui um resgate e uma breve análise para que o companheiro que vem depois de mim possa falar um pouco mais a respeito dessas perspectivas de luta, mas queria reforçar alguns pontos da luta contra a reforma administrativa, que até já foi tocada no tema da campanha salarial. É porque realmente são questões que não se dissociam, né? O ataque ao serviço público, também o ataque às carreiras, aos salários, né? Então acaba que é uma cascata de destruição do serviço público que o governo Bolsonaro tinha como pretensão. A gente sabe do grande fetiche do Paulo Guedes em reduzir salário do setor público, né? Então, e o número de 25% na cabeça dele há muito tempo, como o Tancredi falou. Lembrou aí o orçamento emergencial da pandemia, a PEC emergencial, várias tentativas, onde ele via uma brecha, 25% de redução do salário de servidores. Então, esse trabalho precisou ser feito e realmente ressaltar o grande movimento que foi realizado nacionalmente de mobilização. O papel que a Silvia falou do fórum, o que o fórum representou nesse trabalho de mobilização e de convencimento aos parlamentares, de pressão àqueles mais tendenciosos a votar com o governo, foi algo que a gente poderia dizer, de certa forma, até inédito na nossa organização, porque foi muito colaborativo, né? Foi uma forma de distribuirmos tarefas, íamos em grupos, íamos individualmente, víamos qual era a melhor estratégia nas lideranças, nos gabinetes, ficávamos no corredor aperreando até ser atendido pelo parlamentar, e isso aí eu compartilho esse trabalho intenso aí com a Silvia, com o Tancredi, com a minha querida Zuleide, que estão aqui todos, que foram assim pessoas importantíssimas na organização desse movimento e nessa organização das tarefas, não só no fórum, mas na organização nacional. E nós tivemos um papel que vale ser ressaltado. E é isso que a gente não pode realmente perder de vista, né? O próximo passo ele tem que ser a partir daí e não retroceder nessa organização. Eu digo que os fóruns nacionais de serviço público eles conseguiram de uma forma muito potente conversar, dialogar e tomar resoluções conjuntas, né? E isso foi o nosso grande passo, o grande cenário nessa luta. Então, essa grande mobilização, ela também se articulou muito bem com aquelas frentes parlamentares que defendem o serviço público. Isso também é um ponto que eu queria ressaltar. A todo momento, as informações mais importantes, aquilo que acabou de acontecer, aquela decisão que acabou de ser tomada, era nos passada pela frente parlamentar em defesa do serviço público. E esse é um ponto-chave nessa luta. Então, se a gente vai para uma campanha salarial, a gente não pode esquecer que existe uma frente de parlamentares que também nos apoia e nos auxilia nesse trabalho e nos dá informações para a gente saber onde chegar, né? Porque, às vezes, os bastidores eles não ficam tão claros para a gente que está na trincheira de luta ali. Mas isso acaba surgindo no dia a dia e na conversa ali nos corredores do Congresso, né? Também tem uma questão importante que, ao fazer o trabalho em Brasília, a gente não esqueceu do trabalho nas nossas bases estaduais, né? Então, a mobilização nos estados, conversa com os parlamentares, audiências públicas, até mesmo nas assembleias legislativas, né? Mobilização em municípios que são base do serviço público, né? Então, toda essa mobilização ela construiu um movimento que nós chegamos naquela semana da votação do relatório da PEC 32 com representação de todas as esferas do serviço público. E isso foi outro fator extremamente importante. Agora, como a gente vai continuar a partir daí? O que a gente vai fazer para manter essa atividade vigilante? Como foi levantado nos questionamentos,
obviamente, após a eleição vai ter uma janela ali que eles poderiam talvez resgatar embora derrotados, né? Derrotados e não poder votar antes e derrotados nas eleições, eles podem tentar colocar isso aí. Então a gente vai ter que estar muito atento e vigilante. E isso eu concordo com o Tancredi. Não há negociação salarial frente à PEC 32. Isso é absurdo. Né? Eu acho que não resta dúvida entre nós mesmos, Tancredi, que esse tipo de acordo, esse tipo de negociação nem cabe, porque nós não lutamos contra a PEC 32 exclusivamente pelos nossos salários, nós estávamos defendendo o Estado brasileiro, o Estado social no qual nós acreditamos. Então, uma coisa não se negocia com a outra, né? Nós temos outra pauta e essa pauta também deve ser encaminhada em coletividade, de forma unitária, né? Vale a pena ressaltar que a gente também fez movimentos muito importantes que devem continuar, que é o movimento de comunicação social mesmo. A gente tem que estabelecer essas formas de comunicação, e daí eu acho que é muito importante o que o Vital falou, do último momento desse nosso seminário, lembrar que a gente tem que financiar e tem que promover essas ações que não são baratas, mas muitas vezes são muito efetivas. Então, o trabalho de valorização do serviço público, de demonstrar à população o quanto o serviço público é útil para ela e o quanto valorizar passa, por além da campanha salarial, de preservar o nosso regime jurídico, a estabilidade, a entrada por concurso público, a valorização da qualidade, que era tudo que a reforma administrativa queria tirar. Então, é aquela coisa. A campanha é sempre a mesma, é dizer para o cidadão que, com a reforma como essa, o que a gente tem é o seu filho sem acesso à escola e à creche, é o seu filho sem acesso à vacina e ao posto de saúde, é a sua família sem atendimento da justiça e sem o apoio da assistência social do Estado. E é contra isso que a gente vai continuar lutando e fazendo essas campanhas midiáticas, essas campanhas nas redes sociais e fazendo enfrentamento também presencialmente, sempre que possível, para combater o retrocesso que é essa proposta, mas também como um instrumento para enfraquecer ainda mais esse governo que no ano eleitoral precisa ser derrubado. Se a gente não conseguiu fora Bolsonaro até agora, o fora Bolsonaro ele tem que vir na urna, mostrando que governos que tratam o cidadão como esse governo tratou, que desrespeitam a vida, que negam a ciência e que mentem a cada segundo, né? Esses governos eles não podem se prosperar e nós não vamos deixar retornar governos desse tipo para o nosso país. Então, acho que tem um cenário favorável a essa nossa luta. A pandemia é um obstáculo, mas o cenário de organização eu acho que é o que a gente procurou por tanto tempo, e eu acho que esse fórum é uma prova que esse tipo de organização pode nos levar a outras vitórias, mesmo no cenário tão difícil quanto o cenário do governo Bolsonaro, né? Então, para encerrar, eu queria mesmo era parabenizar o trabalho de todo mundo, agradecer a disponibilidade de todos a contribuir nessa luta e seguimos em frente em defesa do serviço público.